a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a versatilidade do sorgo. Seja ela para ração, para silagem, pastejo, como forrageira, cobertura, ração animal e, lógico, também usada em algumas regiões e até mesmo na indústria de alimentação humana. Não só isso, tem muito mais. Para saber mais detalhes a respeito do sorgo, plantio, colheita, rentabilidade ao produtor aqui no Brasil, nós vamos até Florianópolis falar com o Dr. Enori Barbieri, médico veterinário, que é vice-presidente da FAESC, Federação de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, e também presidente da Câmara Setorial Produtiva de Milho e Sorgo, que já está conosco. Doutor Enori, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Bom dia inicialmente a você, Sérgio, a todos que nos assistem. Dizer que o sorgo foi introduzido na Abramilho como também entidade representativa dos produtores de sorgo. E também faz parte da Câmara Setorial do Milho e Sorgo lá do Ministério da Agricultura, onde nós temos discutido muito a sua versatilização, porque nós estamos tendo essas mudanças climáticas e na segunda safra no Centro-Oeste, nós estamos avançando a janela do período do plantio do milho, e isso tem trazido alguns problemas para os produtores de milho, e até a própria Embrapa nos apresentou um estudo que cada dia que passa após a janela fechada, você está perdendo em torno de 140 quilos por hectare de produção. Mas o sorgo, ele se enquadraria muito bem quando termina a vazio sanitária, porque ele é uma cultura de um tempo mais curto, é uma cultura de menos exigência, tanto de fertilizantes como da questão hídrica. E o Brasil ainda não tem a cultura do sorgo como uma atividade normal mais implementada. Nós produzimos aí em torno de 5 milhões de toneladas por ano no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais, mas acontece que o milho tem substituído o sorgo, principalmente na ração e na alimentação, até de confinamentos e outras coisas, e o sorgo tem sido pouco utilizado no Brasil. Então, a Abramilho é preocupado em dizer vamos produzir sorgo e não termos mercado inicialmente, estamos trabalhando com a China, que é uma compradora de sorgo, que há negócios com a China, mas para isso precisa ser feito o acordo sanitário entre Brasil e China. E aí o Ministério da Agricultura foi solicitado via Câmara Setorial para que o Ministério da Agricultura entrasse em contato com a China para que a China viabilizasse, então, o protocolo sanitário para que a gente possa solicitar aos produtores que possam plantar o sorgo para a gente, então, se tivermos que exportar, ter um mercado garantido. Então, eu diria a você que é uma cultura que tanto serve para substituir milho e ração animal, tanto serve para alimentação humana e, principalmente agora, na usina de etanol, que é possível você melhorar algumas variedades via pesquisa e cultivar sorgo para a indústria do etanol. Então, é uma janela que se abre para os produtores. Este ano o milho deu certos problemas aí de comercialização em função de oferta demasiada, oferta mundial, os preços caíram e muitos produtores estão vendo a possibilidade de substituir uma lavoura mais barata dentro de uma janela normal para uma boa produtividade de sorgo e assim tirar alguma rentabilidade. É mais uma opção que surge ao produtor brasileiro. Bom, e a China está aí exatamente para poder adquirir e comprar parte daquilo que vai ser produzido aqui no Brasil. Com relação ao custo de produção, é muito diferente, doutor Enori, em relação ao milho, e é mais resistente, porque o clima esse ano realmente foi, e deve ser ainda em algumas safras, tomara que não, mas muito severo. Ele é mais resistente, o sorgo, à questão hídrica, a produtividade é grande também. Como é que é essa relação em comparação ao milho? Bom, primeiro vamos completar uma informação sobre a China. Sim. Há uma viagem prevista agora, junto com o Ministério da Agricultura, para a China, agora no final do mês de outubro, para tratar pontualmente isso e mais algumas coisas. A outra questão de liberação de variedades de milho. E no mês de novembro teremos uma visita do presidente, o
primeiro-ministro, não sei como é que chama na China, que está vindo ao Brasil para uma visita oficial, onde também será tratada a questão da liberação de variedades de milho, que no Brasil já estão liberadas, novas variedades, para que se possa tratar essa questão a liberação na China, para que o produtor brasileiro possa avançar em tecnologia já de novas variedades de sementes liberadas para a China. Voltando ao sorgo, o sorgo é uma cultura de menor custo de implantação da lavoura, é uma cultura mais resistente à necessidade hídrica, que é a questão do milho, que o milho tem os seus problemas lá. O sorgo é uma cultura bem mais resistente. O sorgo tem um período menor que a cultura, desde o plantio até a colheita, e ela se encaixaria muito bem dentro da janela, mesmo que quando você está terminando a janela do milho, você consegue implantar sorgo dentro da sua janela de tempo. Então, seria uma cultura que viria a satisfazer a necessidade dos produtores que têm um atraso quando da plantio do milho. E aí, sim, nós teríamos um mercado praticamente garantido, que é um mercado chinês, que tem interesse na cultura, mas teríamos também os confinadores, principalmente confinadores brasileiros, que poderiam ser utilizados uma cultura mais barata do que o milho, substituindo nessa questão de ração, a questão milho, e ele também serviria para etanol. Agora, é lógico que a gente tem que, as empresas de genética, de melhoramento de sementes, certamente vão trabalhar uma variedade de sorgo adaptadas às várias regiões brasileiras, porque hoje o Brasil é um país continental e temos inúmeras regiões, praticamente o Brasil todo produzindo, mas cada região é necessária uma variedade que se adapte melhor àquele clima. Aí, tendo mercado para sementes, eu não tenho nenhuma dúvida que as grandes empresas que estão aqui no Brasil, empresas nacionais que trabalham com genética, vão entrar nessa área, oferecendo aos produtores aquilo que ele mais necessita. Na última reunião da Abramilho, nós tratamos, a última reunião da Câmara Setorial de Milho e Sorgo, lá no Ministério, nós tratamos com as grandes empresas multinacionais de biotecnologia, com sementes, que o Brasil agora está entrando numa fase do produtor plantar variedades específicas para cada necessidade. Diria eu o seguinte: você vai fazer milho para etanol, tu vai buscar uma semente de milho que produz mais amido para fornecer mais álcool. Você vai trabalhar uma semente de milho para uma fêmea de suíno, que é um grande consumidor, ou de aves, você vai trabalhar uma semente de milho mais apropriada para galinha de postura, para frango de corte, para leitões. Isso tudo é possível as empresas de semente entrarem nesse mercado e aí o produtor plantar um produto específico já com venda futura para uma empresa que necessita um produto diferenciado. Eu acho que o Brasil ainda não está se aproveitando desta oportunidade que no mundo moderno já estão os produtores trabalhando já especificamente em cima de variedades destinadas a cada produto. E assim vai ser com o sorgo, se a gente conseguir, principalmente o mercado que se abre, nós temos uma previsão aí que em 2030, até 2040, o Brasil vai passar a consumir 45 milhões de toneladas de milho. E aí poderão ser substituídos, grande parte disso, por sorgo, como em Santa Catarina já está se fazendo uma usina de etanol flex, que é de milho ou de trigo, de cultura de inverno. Então, eu acho que é mais uma opção que o agricultor brasileiro, para manter a sua sobrevivência, já que os tempos são de vacas magras, de recursos aí através das lavouras, que tem deixado um saldo muito baixo de rentabilidade, e tem que ter uma boa produtividade para não ter um vermelho, como muitos tiveram esse ano, dentro das culturas normais de soja, mas principalmente eu diria que o sorgo veio para solucionar alguns problemas de segunda safra. Bom, o senhor chamou a atenção, inclusive é nosso foco também com a questão do sorgo, mas essa segmentação que o senhor falou agora a respeito do milho, um milho para cada destinação, né? O Brasil ainda está longe disso, ou o produtor ainda não se familiarizou com esse tipo de informação por falta de informação mesmo para a destinação correta
da produção de milho em cada área, né, para pecuária, né, seja ela para produção de suínos, né, aves, enfim. Não existe ainda essa segmentação. Em quanto tempo o Brasil pode ter, ou o produtor, essa consciência e aproveitar esse nicho, doutor Enori? Olha, eu acho que as empresas, como eu venho de uma família de nutricionistas, principalmente em ração animal, a gente ouviu muito essa questão de segmentação. Mas o grande problema do Brasil ainda está na armazenagem. Nós temos uma deficiência muito grande de armazenagem. Então, imagina os produtores lá no fundo do Mato Grosso, onde produzem um produto e com pouca capacidade armazenadora ainda, e ter que segmentar esse produto. Então, isso é uma questão ainda que o Brasil precisa evoluir nessa questão de armazenagem. Precisa as empresas consumidoras a dizer, eu quero esse produto, e aí vou dar um exemplo de milho não transgênico, que no município aí de Lusiana tem vários produtores de milho produzindo milho não transgênico para a indústria alimentícia de humanos, e são até produtos exportáveis, que o Brasil está exportando para a Europa, está exportando para os Estados Unidos, produtos derivados de milho não transgênicos para, principalmente, alimentação humana, através de bolachas, de massa e outras coisas. São produtos segmentados, mas para isso você tem que ter uma estrutura só voltada para isso. Então, eu acho que o grande problema ainda, nós temos que vencer a etapa da armazenagem, as empresas terem coragem de dizer, eu vou ao mercado e vou encontrar um produto que eu quero. Aí vem a questão de você ter os seus produtores, todos eles, de uma forma de integração, e o produtor fazer parte dessa cadeia de integração, como faz o produtor de suíno, faz o produtor de aves, que faz parte de uma estrutura em cadeia. O produtor de milho também, com variedades segmentadas, também vai fazer parte dessa cadeia e vai produzir para isso. Eu diria a você o seguinte, a todos que nos ouvem, o Brasil ainda, e nós produtores, temos que começar a aproveitar essas oportunidades de não vender um produto básico no mercado aberto geral, que o preço é sempre o menor preço. Você tem que começar a buscar esses ganhos para poder fazer frente a cada dia, porque eu sempre digo, tecnologia tem custo. E é preciso que o agricultor, para manter esse custo de tecnologia, ele precisa ganhar mais. Mas para ganhar mais, ele tem que oferecer um produto diferenciado, com valor agregado, para ele poder sobreviver nesse mercado, que cada dia está mais difícil, mais concorrência em todos os setores. Eu tenho que ter uma produtividade na lavoura, mas o que produz, o animal tem que ter uma produtividade, o que vende, o produto tem que ter uma capacidade e viabilidade comercial de ter um produto de qualidade e com menor preço do concorrente. Então, esse é o mercado financeiro. Você tem que ter produto de qualidade e competitividade de entrar no mercado novo e oferecer um produto que você consiga sobreviver em todas as partes da cadeia. Porque senão nós estamos vendo hoje gente que não consegue manter esses custos que tem pela remuneração que se obtém lá na frente. Então, esses segmentos de segmentação, eles vão ser necessários no futuro. O senhor acha que no futuro não dá para poder fazer uma estimativa em função dessas questões logísticas, armazenagem, enfim, o milho, assim como outros produtos, podem deixar de ser apenas uma commodity, ter essa segmentação que o senhor falou e ter um valor agregado, né, para cada qual, um valor diferenciado, principalmente para exportação? Será que a gente está muito longe disso, Nori? Não, eu diria que não, porque nós temos várias empresas no mercado que são as grandes consumidoras de milho para proteína animal. E nós temos aí um segmento novo, praticamente novo, muito crescente, que é a indústria de etanol. A indústria de etanol, ela precisa de milho com o máximo de amido possível. Aqui um pouco, essas indústrias de etanol, que eu diria que começar pelo grande volume, que essas indústrias de etanol estão se instalando onde há produção de milho, principalmente no centro-oeste. Essas indústrias de etanol, eu creio que a curto espaço de anos, porque vamos falar em safra, né? Que nós estamos falando de safra. Safra é uma por ano, então nós estamos falando em safra. Aí eu creio que dentro de 2 a 3 anos nós vamos ter já a indústria de etanol comprando milho pelo volume de amido que tem dentro desse milho. Como nós temos hoje no Brasil iniciando um processo que o mundo inteiro paga preço de leite por quilo, não por litro. Paga por volume de proteína
e por volume de gordura. Você paga o leite por esses produtos que ele tem dentro. E isso vai também migrar para os grãos. E eu creio que dentro de 2, 3 anos nós vamos ouvir a indústria de etanol comprando milho da variedade X, 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 Y, que é a variedade que eles querem que produz mais álcool. Então isso vai acontecer. Precisa acontecer para poder remunerar melhor o produtor. Bom, só Agora, Uhum. as Pois não. indústrias, só para concluir, Sérgio, elas foram provocadas por isso lá na Câmara Setorial, lá no Ministério. Elas disseram, nos digam o que vocês querem que a gente faz. Então não é problema fazer. O problema é o produtor se conscientizar que tem que procurar o parceiro onde ele vende, que produto ele quer, para poder produzir esse produto e ganhar mais pelo mesmo produto. Bom, o senhor falou ainda a respeito dessas barreiras ainda impostas para a China, né? Com relação à vinda, né, do Li Qiang, né, que é o primeiro-ministro, né, que assumiu, enfim, essas barreiras devem ser removidas. Veio para poder conhecer um pouquinho mais, investir aqui no Brasil, né, em empresas que eventualmente atendam às necessidades da indústria da China. Quer dizer que ele vem atrás, vem conhecer um pouquinho melhor a indústria, a agricultura aqui no Brasil, principalmente o milho, presidente. É isso? Todo mundo sabe que o Brasil vai ser e é já um grande produtor mundial. Hoje já foi maior exportação de milho, maior exportador de soja, e sabe que tem muita capacidade de produzir muito mais. Agora, tem gente que já esgotaram a capacidade de produção e vão necessitar de mais produto. Eu acho que a vinda, primeiro aí da China, depois a vinda dos chineses, agora no mês de novembro, a gente vai derrubar algumas barreiras nessa questão, principalmente do milho agora. Com relação ao sorgo, há uma visita programada com a Embrapa junto, para visitar várias lavouras de sorgo em várias partes do Brasil, para mostrar que aqui não há nenhum problema fitossanitário que possa trazer prejuízo aos chineses. Na questão do milho específico, nós temos já variedades aprovadas pela ICTNBio, de novas biotecnologias aí de quarta geração para pragas, e semente já com uma biotecnologia de resistência a secas, várias coisas que podem trazer benefício ao produtor, que já estão liberadas no Brasil e não foram liberadas na China até agora. E aí você deixa o produtor numa insegurança que se você plantar essa semente e mandar esse milho lá para a China, como o nosso maior importador de milho, que esse ano deveremos exportar aí próximo a 40 milhões de toneladas, a gente tem uma previsão da Conab que a próxima safra brasileira, que é alentadora, deverá produzir em torno de 120 milhões de toneladas novamente. A gente não vai ter um navio devolvido de milho porque tem uma biotecnologia que não está liberada. Então, eu acredito que nessa vinda dos chineses para cá, pelas tratativas do Ministério da Agricultura, através do seu adido agrícola que está trabalhando lá, através das próprias empresas detentoras da semente, a gente possa ver ainda este ano liberar essas variedades para liberar para o plantio agora, principalmente a segunda safra. Para finalizar e agradecer a tua participação conosco aqui, é um prazer sempre falar contigo. Estação chuvosa começou, né? Foi o grande problema, seca, excesso de chuva em algumas regiões, falta dela em outras, né? Hora na lama, hora no pó. Como é que está a expectativa em relação agora a estas chuvas, né, que estão chegando em várias regiões? É lógico que ainda de uma maneira um pouco demasiada em alguns estados, aí, principalmente no sul. A expectativa de produção de milho, sorgo e, lógico, uma safra 24, 25 aqui no Brasil, doutor Enori. Olha, eu diria o seguinte, que os números são até acima da expectativa, que foram apresentados aí, principalmente soja, você falando em 170 milhões de toneladas, milho voltando acima de 120 milhões de toneladas, que ninguém acredita que o produtor não vá plantar. Se ele tem problema financeiro, se ele não teve financiamento liberado, de uma forma ou de outra, o agricultor volta para o plantio, porque ele não tem outra coisa a fazer a não ser plantar. E isso é bom para o Brasil e bom para o produtor. O que nós precisamos é viabilizar a produção. E aí nós temos alguns números alentadores, principalmente na segunda safra de milho, que é do Centro-Oeste, aonde as indústrias de etanol entraram comprando milho futuro
em torno de R$ 48 reais a saca de 60 quilos, contra R$ 40 reais das traders. Então, as traders também viram que não dá para ficar parado em 40, que o produtor vai vender o milho para firmas de etanol. E aqui no Sul, que é uma região que produz pouco produto em relação ao Brasil, pouco milho, afinal de contas, nós só temos uma safra, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e meio Paraná, e a gente está vendo a safra normal das chuvas diminuir de milho à área plantada. Mas diminuindo a área plantada, aí eu vou dizer a você que a expectativa do Sul, do milho normal, é bem maior do que a safra passada. Por quê? O ano passado, o exemplo Santa Catarina, foi plantado 330 mil hectares de milho e colhido 2 milhões e 200 mil toneladas. Este ano está sendo plantado 260 mil hectares de milho e uma previsão aí de quase 2 milhões e meio de toneladas. Isso significa que a previsão do tempo, do clima, para a safra normal do Sul é boa. É boa porque havia uma expectativa no início do Laninha trazer uma seca para a gente, alguma coisa, e essa expectativa já não é mais significativa, porque os institutos de meteorologia apontam praticamente chuvas normais como estão ocorrendo no Sul, depois daquela grande intempérie que tivemos, daquela chuvarada que abalou o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, e chuvas normais. Então, estamos tendo um plantio dentro da janela, iniciamos com o milho agora no dia 1º de outubro, iniciou o plantio da soja em Santa Catarina, tudo dentro da janela, e a gente espera que com o clima normal. Infelizmente, esse quadro do Sul não é o mesmo da metade de São Paulo para cima, ou do Paraná para cima, algumas regiões, que é a estiagem alongada que estamos tendo aí, de semana passada em Brasília, nós estávamos lá com 160 dias sem chuva, e com certeza esse atraso do plantio da soja poderá trazer atraso do plantio do milho, segunda safra, e aí nós sairmos da janela e não termos a mesma produtividade, conforme estudos que já falei, da Embrapa, que cada dia que você avança fora da janela, você perde produtividade, e isso com estudos científicos da própria Embrapa. Então, não é aconselhável o produtor plantar fora da janela, porque ele sabe que os custos são altos e se você colhe menos, o teu ganho é menor. Mas a expectativa ainda aí do setor é que o Brasil tenha uma boa produção de soja, aí, talvez não nesses níveis de 170, como foi, alguns estão falando, mas no milho a gente acredita, sim, com esse alento dos preços agora, proporcionado pelo etanol, que a gente venha a ter novamente uma safra em torno de 120 milhões para um consumo previsto de 83 milhões de toneladas no ano que vem. Por isso que isso, contando com o aumento da indústria de etanol, a gente prevê um consumo de 83. Então, temos uma sobra para atender os nossos importadores, principalmente a China e outros países. Afinal, o milho é exportado em porções menores, não tão concentrado que nem a soja, que só a China leva 90 milhões de toneladas de soja. O milho você vende praticamente para todos os países da África, são embarques de 2, 3 mil toneladas para um país pequeno. O milho, para o mundo, ele vai para vários modelos de subproduto, principalmente em alguns países até alimentação humana. E aí a gente, então, ele tem uma diversidade de países que a gente consegue exportar, e a gente criou clientes confiáveis. Afinal de contas, há 3, 4 anos que se exporta milho, e o Brasil hoje já é uma referência em exportação de milho. Bom, Rendori, eu sei que nós avançamos um pouquinho, mas essa questão do produtor, finalizando, o produtor interessado no sorgo, como é que ele pode buscar informações? Onde encontra essas informações? É uma alternativa ao milho, ao trigo? É uma alternativa para o futuro? O senhor vê dessa forma o sorgo tomando vulto na produção aqui no Brasil? Eu vejo sim, e essa informação o produtor vai ter agora, ainda este ano, porque nós estamos fazendo muito esforço junto com o Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, junto com as empresas detentoras de semente, para que se a gente garanta ao produtor que há comércio para esse sorgo. Comércio rentável, que se não tivermos mercado interno, já que aqui não temos a cultura das pessoas usarem sorgo,
As pessoas preferem milho, na indústria de rações, principalmente. A gente precisa melhorar essa cultura, mas precisa dizer para o produtor de sorgo que ele tem uma opção a mais, que é as exportações. E isso eu acho que a gente define ainda com essa ida à China e essa vinda dos chineses em novembro para cá, que esse protocolo fitossanitário seja assinado entre o Ministério da Agricultura do Brasil e o Ministério da Agricultura da China. Doutor Enori Barbieri, muito obrigado pela participação, informações aqui preciosas. Certamente muitos produtores vão estar atentos a tudo aquilo que foi falado, essas informações que, sem dúvida nenhuma, mexem com o futuro da agricultura e principalmente a renda, né, que é aquilo que busca e mantém o agricultor na atividade. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição e dizer que sempre é bom para o agricultor algumas notícias um pouco alentadoras, né? Porque a gente tem tido ultimamente notícias somente que deixam o agricultor um pouco pensativo. Mas a vida é assim e eu acredito que nós vamos ter aí uma boa safra, que as pessoas possam ter um recomeço de rentabilidade e de clima um pouco normal. Sempre à disposição. Obrigado e um bom dia a todos. Igualmente, um abraço para o senhor. Até mais. Bom, lembrando a todos que nossas informações estão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe as mídias oficiais, mídias sociais e também faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Tá aí o JB, João Batista Olive, fazendo convite a todos para que façam parte também desse seleto clube de produtores bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.